Oi, gente. Eu sou a Índigo, para quem não me conhece, eu sou a pessoa que conduz os nossos encontros aqui do clube. É, e hoje, aliás, a partir dessa semana, a gente vai começar a se encontrar às quintas em vez das quartas, como a gente já combinou. E só que hoje eu vou ter um compromisso, enfim, tive um imprevisto, na verdade, e eu não vou conseguir fazer ao vivo. Então, eu vou mandar essa gravação para vocês, vai ficar no YouTube, vou subir ela no YouTube, que eu criei um canal lá para justamente porque a gente vai começar a gravar sempre os encontros a partir de agora e vai ficar sempre lá, sempre no YouTube. Mas eu vou tentar mandar o de hoje, peraí, só um pouquinho, tentar mandar o de hoje ainda daqui a pouco para vocês, para quem estiver esperando, né, para o encontro de hoje já poder assistir. Enfim, o sopro de hoje é uma coisa que eu já estava pensando há um tempo, assim. Na verdade, quando eu estava no Blue Sky, a minha bio. Peraí, só um pouquinho. A minha bio era em inglês e dizia. Uma das coisas que dizia era feral queer, que é tipo, sei lá, queer feral, né? Queer selvagem. E eu sempre gostei muito digamos, da oposição dessas duas palavras. Eu via como uma oposição, né? Porque o feral, o selvagem, seria essa coisa que seria, digamos, intocado pela sociedade, de certa forma, sei lá, uma coisa pré-domesticação, né? E o queer, ao contrário, seria uma coisa, entre aspas, corrompido, assim, né? Não necessariamente no sentido ruim, mas, sei lá, talvez transformado ou marcado, né? Seria mais, melhor colocado, assim. E eu, ao mesmo tempo que eu via uma dualidade nessas duas palavras, tinha alguma coisa que me dizia que elas tinham alguma coisa em comum também, só que eu não conseguia articular exatamente o que, sabe? Tipo, eu ficava pensando assim e não conseguia chegar sei lá, num- numa conclusão a respeito disso. E, e aí, semana passada, eu gosto muito de etimologia, né? E semana passada eu descobri que a palavra vulnerabilidade vem de vulnus, que é latim para ferida. Eu achei isso lindo, assim, né? Porque, tipo, literalmente, vulnerabilidade é literalmente uma abertura, né? É, e aí eu fiquei pensando nisso e comecei a procurar umas citações meio nesse sentido, assim, de ferida ou, enfim, de machucado, citações e poemas e tal. E aí eu lembrei de outra etimologia também da palavra ferida em inglês, que é wound. E que vem acredita-se que venha de uma raiz proto-indo-europeia que é ven ou wen, não sei, é W-E-N, que é meio difícil de traduzir, assim, mas é como se fosse, em inglês seria tipo strive, que seria tipo um esforço, né? Um tanto esforço por alguma coisa ou contra alguma coisa, né? Na verdade, assim, inclusive, no começo, as primeiras palavras têm uma conotação, que surgiram dessa raiz, elas têm uma conotação um pouco mais positiva. Então, Vênus, por exemplo, em latim, que é amor, desejo, veio de vem, e Vanari, eu acho também que é caçar, também em latim. Tem Vanas, eu acho que é sânscrito, também é desejo. E, e também depois ela acabou indo para um lugar mais, acho que até vencedor também, que é em latim, que eu não lembro qual é a palavra. É, também vem de vem, ou wen. E depois ela acabou indo para uma conotação mais negativa, assim, digamos, né? Então, assim, a luta, esse esforço, ou essa luta, ou essa caça, qual seria o resultado dela? Então, daí que veio o Wund, né? Que é do germânico, acho que germânico Wundo, uma coisa assim. E, enfim, e daí enfim, agora eu fui meio longe, eu acho, mas é só para. Eu comecei a pensar nessa ideia de que a ferida é uma marca que ela vem de uma coisa, tanto uma coisa ruim, uma luta que você perde, quanto também de uma coisa boa. Pode vir de uma coisa boa. Aí realmente é etimologia freestyle, assim, eu tô realmente, devo estar falando merda, mas só pra gente fazer umas associações que, né, com fins de inspiração, assim. É, mas então, a ferida daí pode vir do desejar ou do amar.
né? E aí, voltando um pouco da ideia para a ideia do selvagem versus o queer, é aí que eu meio que tive esse estalo, assim, né? Eu vou compartilhar minha tela, que daí eu acho que fica mais fácil. Então, eu acho que eu tô falando de coisas muito abstratas, então eu vou compartilhar. É, porque daí eu acho que fica mais fácil de entender. Peraí. Ah, então, a primeira que eu separei foi de um poeta português, Herberto Helder, Animal de Deus, Eu, Uma Ferida, que eu achei lindo. Eu não conhecia ele, eu conheci no Instagram, na verdade, lendo uma coisa depois outra, e tudo que eu lia dele ficava meio absurdado, assim. E esse eu achei lindo, né? Animal de Deus, Eu, Uma Ferida. O segundo que eu peguei foi um poema do Drummond. Amor é bicho instruído. Olha, o amor pulou o muro. O amor subiu na árvore, em tempo de se estrepar. Pronto, o amor se estrepou. Daqui estou vendo o sangue que corre do corpo andrógeno. Essa ferida, meu bem, às vezes não sara nunca, às vezes sara amanhã. E o terceiro que eu peguei foi da Mary Oliver. Eu tento ser boa, mas às vezes uma pessoa tem que romper e agir como aquela coisa selvagem e saltitante que um dia já foi. É impossível lembrar do selvagem e não querê-lo de volta. É, peraí, eu vou para o que eu pensei depois disso. Né, o selvagem é aquele estado primordial, aquele animal puro, entre aspas, intocado, que existe antes de qualquer tentativa de domesticação. É o que era. Já o queer é o que sobreviveu. É o que foi marcado, retorcido, transformado por essa tentativa de domesticação. A ferida queer é a prova dessa tentativa de domesticação que não deu muito certo. Então, foi aí que eu fiz essa ligação, que eu comecei a ver a ligação entre o selvagem e o queer, assim, né? Essa ferida mesmo, que foi essa tentativa de domesticação, mas que não foi completamente bem sucedida. Né, que é essa etimologia faz sentido. A nossa ferida, ela veio desse esforço, dessa luta contra, mas também vem do desejo, o desejo de ser, de existir, de amar de forma feral, mesmo que isso signifique pular o muro e se machucar no processo, que nem fala o Drummond. Então, na verdade, o queer não seria o oposto do feral. O queer é como se fosse um estado feral mais consciente, digamos assim. É o animal que tem a cicatriz e carrega essa cicatriz não como uma vergonha, mas como meio uma espécie de troféu mesmo, assim, uma prova de que a gente resistiu, né? E é sobre isso que a gente vai escrever hoje, se é que eu consegui ser meio clara, não sei. É, vamos explorar, sopro, né? Vamos explorar essa feridade queer, esse lugar onde a nossa vulnerabilidade, essa abertura, essa ferida é também a nossa força mais selvagem, onde o desejo que nos feriu é também o que nos guia de volta para a nossa própria natureza. Podem escrever um poema, um manifesto, um conto, um diálogo interno entre a parte ferida e a parte selvagem, o que vier. Se isso ficou muito abstrato, que eu acho que tenha ficado, não sei se eu fui muito clara, mas pensa na questão literal mesmo, assim, sabe? Conta a história de uma cicatriz que você tem, ou da última vez que você se machucou, que você teve uma ferida, o que que aconteceu. E daí, se quiser ir dessa parte literal para uma parte mais abstrata, fazer esse caminho, ou não, quiser ficar só no literal mesmo, né? Eu também pensei na psicanálise como que a psicanálise fala que todo mundo tem essa ferida, né? Essa ferida é uma coisa que nunca vai sarar. E a gente tenta meio que suturar ela com palavras e nunca vai ser totalmente possível fazer isso, mas a gente vai tentar fazer isso hoje. É, e é isso, eu acho. Deixa eu ver se eu coloquei mais algum. Ah, tá. Aqui são as três citações. É, é isso, eu acho. Nossa, eu não sei se eu fui muito clara, mas eu tenho muita curiosidade de saber se vocês vão conseguir escrever.
e eu tenho muita curiosidade de ler também o que vocês escreveram. A gente não tem, assim, um canal ainda muito oficial de troca de textos. A gente tem o Discord, mas tem pouca gente lá ainda. Até, para quem não está sabendo, tem o nosso canal no Discord. É, e a gente pode trocar textos lá. Também, se quiser mandar por e-mail para mim, eu vou adorar ler. É, e aí também, na semana que vem, quando a gente fizer o encontro ao vivo, a gente pode falar, na hora que a gente voltar da escrita, a gente pode conversar tanto sobre o sopro da semana que vem, quanto um pouco sobre esse também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo, até mais.